fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política desta segunda-feira a gente recebe aqui no estúdio o vereador Wagner Ferreira do PDT. Vereador, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Café com Política. Bom dia a todos os ouvintes, obrigado pelo convite, sempre à disposição. Nascido em Belo Horizonte, Wagner Ferreira foi criado na periferia da capital, no bairro Céu Azul, onde mora até hoje com a família. É servidor do Tribunal de Justiça de Minas Gerais há 20 anos e há 13 defende os direitos dos trabalhadores da justiça como líder sindical e é vereador pelo PDT. Vamos começar falando dessa semana pós-feriado que promete, hein, vereador, lá na Câmara Municipal. Promete. O grande assunto do momento aí, sem dúvida, é a questão do transporte público, né? Subsídio. Começa a tramitar essa semana e acho que vai tomar as atenções. Como é que o senhor avalia esse novo projeto, ou o projeto desse novo subsídio, que num primeiro momento estava enfrentando muita resistência do Legislativo, principalmente do presidente da Casa, o vereador Gabriel Azevedo, sem partido, mas agora vai começar a tramitar. E o vereador Gabriel colocou uma série de medidas ali como condição para a tramitação desse projeto, né, vereador? O senhor acredita que essas medidas, como passe livre e outras, vão ser incorporadas a esse projeto? Nós vamos ter avanços, com certeza, né? Eu sou defensor do subsídio, eu acho que toda a população deve contribuir com o transporte coletivo, porque mesmo quem não usa o transporte coletivo, ele é beneficiado, né? Se as pessoas estão usando o transporte coletivo, a gente tem reflexos positivos na melhoria do trânsito, enfim, todo mundo acaba sendo beneficiado. Então, acho que subsídio é um projeto importante, tem que ser aprovado também, senão a passagem vai aumentar, mas é claro, nós não podemos simplesmente colocar recurso público no transporte coletivo e não ter contrapartida na qualidade do transporte, nas viagens mais rápidas, que as empresas cumpram com o quadro de horários, que a vida real do cidadão neste momento é essa, né? Cadê o ônibus? O ônibus está lotado. O cidadão não é respeitado pelas concessionárias que prestam serviço público. Então, a gente precisa, sim, junto com o subsídio, melhorar. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer para o senhor. Não corremos o risco de alimentar o transporte apenas com o subsídio e aí ficarmos sem essas melhorias que, segundo o presidente da Câmara, inclusive em entrevista aqui à Rádio Super, disse que 4 pontos que foram acertados com a aprovação do subsídio, do primeiro subsídio, não foram cumpridos pelas empresas e pela prefeitura. Então a gente precisa, como é que a gente pode fazer com que isso seja cumprido e principalmente garantir isso nessa nova tramitação desse novo subsídio? Esse é o papel dos nós vereadores, né? Fiscalizar, representar e cobrar da prefeitura. A Câmara não simplesmente homologa um projeto, mesmo a gente, eu como vereador da base, a gente não simplesmente homologa um projeto que chega sem fazer uma discussão, porque a gente é cobrado na base por essas melhorias. Então acredito que nessa tramitação, esses compromissos vão avançar e a prefeitura certamente também junto com os concessionários vão ter que melhorar, porque o cidadão não vai aceitar mais uma promessa que não seja cumprida, e os vereadores também não. Então acho que a gente avança. O senhor, como vereador da base do prefeito Fuad Noman, como é que o senhor avalia a atuação do prefeito, principalmente nessa situação do transporte público? E aí, voltando a mais uma frase, mais uma fala do presidente da Câmara, ele disse que o prefeito foi lento nessa atuação. Inclusive, disse que o transporte público de Belo Horizonte tem a cara do prefeito, lento e ineficiente. Como é que o senhor avalia a atuação do prefeito Fuad Noman nessa situação? É complexo, a gente não pode tratar o transporte público assim dessa forma, né? Eu entendo a posição do vereador Gabriel, nosso presidente da Câmara, muito qualificado, mas é um problema complexo. Não se trata com palavras, a gente precisa tratar com gestos objetivos. O presidente Gabriel apresenta suas propostas, que são muito boas, e a prefeitura também apresenta as propostas delas. Então, acho que nesse mês a gente avança e a gente vai conseguir dar um passo além. Tem muita coisa para fazer no transporte público, a gente sabe disso, é um problema extremamente complexo, mas é importante a gente dar um passo para frente. Eu acho que o prefeito Fuad vai dar esse passo, junto com o apoio da base. A gente começa uma semana com a nova recomposição também na Câmara, vamos ver se funciona mesmo essa nova recomposição, e a gente vai dar esse passo para frente, mas
qual que é a nossa cobrança? Tem muito passo ainda para a gente dar, né? Tem muito passo. Agora, esse passo além fundamental que o senhor destaca aí seria o quê? O que é fundamental nesse novo projeto que não houve nesse projeto que vigorou até 31 de março e que precisa, neste momento, ser dado esse passo que o senhor disse? Não aumentar, esse é o primeiro passo, é não aumentar o preço da passagem. Não justifica aumentar o preço da tarifa se não tem ali qualidade no ônibus, se não está tendo cumprimento do quadro de horários, se não está tendo ônibus, principalmente nos horários de pico, se está superlotado. Então, acho que o primeiro passo é não aumentar a tarifa. A gente precisa aprovar o projeto do subsídio, mas está vinculado a essas melhorias. É isso que a gente tem que seguir, insistir com isso. A gente não pode abandonar essas outras agendas. Então, acho que essa é a emergência. Não pode ter aumento de passagem de ônibus, porque o cidadão não merece. Cancelamento do contrato vai estar em discussão nessa tramitação desse novo projeto? Aí tem que ver as questões jurídicas. Você simplesmente não cancela o contrato, senão Belo Horizonte fica sem ônibus, né? Aí já está ruim, fica pior ainda. Então, o que a gente precisa, num segundo momento, é sim discutir a questão do contrato. A Câmara já aprovou o projeto de lei alterando a forma de remuneração das empresas. Então, acho que o próximo passo é a gente sim discutir essas questões contratuais com urgência. Eu acho que o prefeito não está insensível a isso, mas nós temos uma emergência agora, que é impedir não aumentar a passagem de ônibus. O senhor falou dessa nova composição na Câmara, né? Dessa nova base do prefeito Fuad Noman. Como é que foi essa negociação e como é que o senhor enxerga essa nova base de apoio do prefeito? Vai ter já esse teste de fogo pela frente? Sim. Não participei dessas negociações, né? Dessa questão da base. Mas, até porque eu tô vereador, não sou prefeito, né? O prefeito precisa de uma maioria para governar. Sem maioria ele não governa, ele não faz essa agenda e ele faz a maioria com o que tem na Câmara. São os vereadores que têm mandato, que foram eleitos. É o que ele tem para poder fazer essa maioria. Vamos ver nessa semana se essa maioria de fato vai se consolidar. Espero que sim, mas mesmo a gente que está na base, ela não é uma maioria cega, né? Todos os vereadores têm suas agendas, suas pautas, vão continuar fazendo as suas defesas nos projetos que unificam. Aí sim acredito que essa maioria deva funcionar, mas vamos ver na prática agora, o teste de guerra, né? A gente vê principalmente em relação a essa discussão do transporte público por ônibus, um clima muito acirrado, né? Entre o presidente da Câmara, principalmente, e o chefe do executivo, o prefeito Fuad Noman. O senhor acredita que essa relação, ela está estremecida ou é uma relação, uma discussão normal dentro de um assunto que é tão complexo para a cidade? Como é que o senhor enxerga, principalmente em relação a esse assunto, esse embate entre o prefeito e o presidente da Câmara? Eu enxergo que é uma relação de pré-candidatos, vamos dizer. O prefeito Fuad ainda não colocou-se como pré-candidato, né? Sempre disse que é prioridade a cidade, ele está certo, mas o presidente da Câmara, Gabriel, já colocou esse desejo claramente de ser candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Então, essa posição que eles estão contamina um pouco o debate complexo que é o transporte público, porque se você se coloca como pré-candidato, você começa a atacar quem está na máquina, quem é o atual gestor. Isso preocupa, porque o projeto em si, que a gente precisa discutir as melhorias para o transporte público, acabam podendo contaminar o debate principal, que é resolver a questão do transporte coletivo para o cidadão de Belo Horizonte. Né? Espero que essa situação melhore, porque o Belo Horizontino não pode ficar refém de uma antecipação de uma eleição que é só ano que vem. E pode dificultar também em relação a outros temas da casa essa contaminação do debate, como o senhor destacou aí, pode prejudicar em outros pontos de interesse para o cidadão. E como é que a Câmara e os outros vereadores vão trabalhar para que isso não aconteça? Eu acho que agora o prefeito Fuad, ao que parece, né, agora com essa maioria, vai conseguir colocar a sua agenda mais à frente, essa agenda dele, que ele entende como importante para Belo Horizonte. Então, essa maioria deve avançar projetos como este, mobilidade, né? Então, acho que a gente vai ter um projeto importante amanhã de enfrentamento às crises climáticas, né? O projeto 270. Então, acho que agora outros projetos vão andar. Acho que essa maioria agora construída pelo prefeito deve avançar e aí
a agenda da cidade colocada em primeiro lugar do que as disputas eleitorais que vão acontecer só ano que vem. Um outro ponto que foi abordado aqui pelo vereador, quando dessa discussão e no auge dessa discussão em relação ao transporte público, foi sobre uma possibilidade de um processo de impeachment contra o prefeito. E ele disse o seguinte: a minha briga não é contra o prefeito, não é pessoal, a minha briga é pelo cidadão de Belo Horizonte, pelo usuário do transporte público por ônibus. Eu não vou transformar isso em uma disputa pessoal. O senhor acredita que esse tema na casa, ele é um tema encerrado? Ou há possibilidade, e agora com essa maioria, o senhor acredita que já é um assunto encerrado, essa possibilidade ou um levantamento de um possível processo de impeachment do prefeito? Tem que apontar o motivo do processo de impeachment, né? Isso é uma coisa muito séria, né? Belo Horizonte, porque até se o prefeito, se houver uma causa e o prefeito tiver um impeachment, quem assume é o próprio presidente da Câmara, o vereador Gabriel, porque hoje não tem vice-prefeito, né? O prefeito Fuad era vice. Então, a questão de impeachment, eu acho que não existe elementos para isso hoje em relação ao prefeito Fuad, não tem menor cabimento essa questão. Acho que esse assunto já está nem em segundo, em terceiro plano na Câmara Municipal. Não faz sentido isso, criaria uma instabilidade enorme em Belo Horizonte, né? Um processo desse assim, sem justa causa, né? É uma coisa muito séria, né? E todo mundo sairia perdendo, inclusive os próprios vereadores, né? A cidade ficaria ingovernável. Então não faz o menor sentido. Acho que isso foi um momento ali que se criou, principalmente na eleição da Câmara ano passado. Acho que está superado. Não existe justa causa para um processo de impeachment do prefeito Fuad, não. Mas nós temos CPIs tramitando na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Sim, né? Sim. Caso aí, tem que aguardar o resultado dessa CPI. Inclusive, em conversa aqui já com outros vereadores, os vereadores dizem o seguinte: olha, é bom que tenha a CPI, que chegue no final da CPI e fale, olha, não tem nada a se apontar. Porque o próprio prefeito Fuad Noman, em entrevista aqui ao Café com Política, disse que a CPI da Lagoa da Pampulha, ele via justificativa em tramitar na casa, mas que a de abuso do poder não iria acrescentar nada para a cidade. Como é que o senhor avalia essas duas CPIs que estão tramitando e em que pé que estão essas CPIs lá na Câmara? Avalia a CPI com maior normalidade. CPI é uma prerrogativa dos vereadores. Eu sou vereador. E CPI faz parte do processo de fiscalização que o vereador tem. É um direito do vereador, os vereadores se organizarem e criarem as comissões parlamentares de inquérito. Então, assim, é normal para mim a questão dos vereadores realizarem CPI. Claro que no ambiente político pode gerar desgaste para o Poder Executivo e etc., mas aí o Poder Executivo também se articula para que as coisas aconteçam. Agora, tem que respeitar a CPI, porque é um instrumento de fiscalização do vereador. E a cidade quer que a coisa seja esclarecida. Então, no final, se a CPI, no caso da Lagoa da Pampulha, comprovar que tem abuso, que houve irregularidades, ela encaminha isso para os órgãos de controle, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas, para que esses aí tomem as medidas jurídicas. E se tiver culpado, esses aí vão ser, obviamente, dentro do devido processo legal, vão ter que ser responsabilizados. E se isso atingir a prefeitura terá esse ônus e terá que tomar as medidas também para dar resposta para o cidadão. Então a CPI é normal, eu acho uma questão normal. Agora, impeachment tem que ter uma justa causa, não podemos banalizar. Vereador, o senhor falou que a semana vai começar agitada, principalmente em relação ao projeto do transporte público, né, do subsídio que começa a tramitar hoje na casa. Nós temos outros projetos também que vão tramitar na casa de interesse do cidadão e que vão movimentar a Câmara Municipal de Belo Horizonte também, né? Sim, tem um projeto que trata justamente de impeachment também, uma alteração na lei orgânica da cidade. Então vai ser um primeiro teste aí, né, dessa discussão essa semana, mas eu acho que o subsídio, sem dúvida, é o grande projeto do momento que a Câmara precisa discutir, como sempre, com seriedade, e vai exigir de todos os vereadores. Tem um projeto, Luciano, que unifica os vereadores, é um tema que unifica os vereadores na Câmara Municipal, é transporte público, transporte coletivo. Isso unifica todos os vereadores, é uma preocupação geral dos vereadores, né?
com essa questão do transporte coletivo. Então, vai ser o grande tema. A gente tem também discussão do plano diretor, que está tramitando na casa, uma discussão importantíssima. A gente tem uma atuação importante nesse processo, junto com outros vereadores. O plano diretor também é um assunto do mês de abril também, bastante intenso. Então, são discussões muito sérias, complexas para a cidade que estão acontecendo. Inclusive, houve uma crítica de que a prefeitura iria mudar o plano diretor, e aí o secretário municipal de política urbana, João Fleury, disse que não há mudança no plano diretor, mas sim em relação ao cálculo da outorga onerosa. Como é que o senhor enxerga essa modificação, e há risco de uma mudança naquela estrutura do plano diretor de 2019? O que se está discutindo hoje é a outorga onerosa, né? E a alteração dela prejudica diretamente o Fundo Municipal de Habitação, retira recursos do fundo. A prefeitura diz que não, que o objetivo é colocar recursos no fundo, né? Eu discordo, tanto é que eu estou na base, votei contra, e vou votar contra de novo se o projeto permanecer, porque para mim é muito cara essa questão da moradia popular. Saiu pesquisa recente da própria prefeitura de Belo Horizonte com a Faculdade de Medicina da UFMG. Belo Horizonte, o número de pessoas em situação de rua triplicou nos últimos 10 anos, mais de 5.000 pessoas em situação de rua, a maioria delas por falta de moradia. Nós temos centenas de famílias em área de risco geológico, né? A gente está vendo cada vez mais os desastres provocados pela crise climática, que tem provocado aí, como aconteceu recentemente em São Paulo, Belo Horizonte aqui em 2020, né? As emergências climáticas que também têm causado prejuízo. Então a gente precisa de política pública de moradia popular para tirar essas pessoas de área de risco. E o projeto que, para mim, altera sim o plano diretor, um instrumento de política pública, de política urbana que é alterado, está atingindo o fundo municipal de habitação. É o que a gente não concorda. Então essa é a nossa visão, que altera e que prejudica aqueles que mais precisam. Por isso que a gente vem insistindo, manifestando contra esse projeto. O senhor já deixou isso claro para o prefeito? Já conversou com ele sobre isso, inclusive? Já conversamos na última semana várias vezes com todo mundo essa posição. A gente é uma posição minoritária, mas conseguimos fazer uma obstrução de quase 7 horas na última. E o processo também na Câmara. O processo na Câmara, a gente teve requerimento de audiência pública indeferido. Não foi, foi um processo, tem sido um processo muito tumultuado. Agora vamos ter uma nova audiência pública 24 de abril, esperando que a gente consiga avançar na Câmara, porque o processo também na Câmara foi um processo muito ruim, sabe? Muito ruim. Então o projeto é ruim, o processo dentro da Câmara de discussão também foi ruim, tem sido ruim. Vamos ver se a gente consegue avançar. Mas isso já está conversado, igual eu te falei, é base, mas nenhuma base é cega, né? Nenhuma base é cega. A gente analisa os projetos com muito critério. A gente está conversando aqui no Café com Política com o vereador de Belo Horizonte, Wagner Ferreira, do PDT. Oito e 55 agora. É hora do bate-pronto, então. Perguntas rápidas, respostas objetivas. Vereador, transporte por ônibus em Belo Horizonte? Terrível. Gabriel Azevedo. Bom vereador. Fuad Noman. Prefeito de Belo Horizonte. CPIs na Câmara. Faz parte do trabalho dos vereadores. Nova base de apoio do Executivo. Teste de fogo a partir dessa semana. Vereador Wagner Ferreira, do PDT, muitíssimo obrigado pela participação aqui no Café com Política. Uma ótima semana para o senhor e até a próxima. Obrigado, estamos sempre aqui à disposição, Luciano. Tem uma semana aí abençoada para todos vocês e os ouvintes aqui também da Rádio Super.